lactose, em um grau, assim, altíssimo. E a alimentação ficou uma coisa muito difícil e muito complicada. Aí eu procurei alguns nutricionistas e, ainda assim, os cardápios, as dietas não eram o que eu buscava e o que eu procurava. E aí, de repente, eu vi na internet a propaganda de um congresso de alimentação natural. E aquilo ali me interessou, eu paguei, fiz minha inscrição e comecei a assistir as palestras. Achei algumas coisas assim, falei, meu Deus, como a pessoa só come cru? Meu Deus, como é isso? Só fruta? E aí, de repente, apareceu a Juliana, que me chamou muita atenção, com uma proposta de emagrecimento e, além do emagrecimento, um convite a ter uma alimentação mais saudável, mais natural. E eu vi nisso uma possibilidade de resolver o meu problema com intolerância, de descobrir novas formas de se alimentar e uma nova chance de ter escolhas diferentes e mais inteligentes de sair para frente. Aí lá assisti a palestra dela, tinha um contato, eu entrei em contato e aí a gente fez um processo assim sensacional que foi muito enriquecedor para minha vida. Dentro dessa eu me vi interessada no processo de coach, né? E aí nós nos falamos por telefone uma primeira vez. Depois desse contato, eu fiquei pensando, né? Nossa, eu procurei uma pessoa que, além de vegana, só come comida crua. Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Como assim, sem carne, sem pizza, sem macarrão, só cru, só folha? Vou fazer fotossíntese. Não tem condição um negócio desse. E fiquei, assim, muito apreensiva em relação a isso, né? E comecei a ver. Falei, não, vamos ver aqui como que isso encaixa no meu orçamento. Né? Aí eu vi, teria um nutricionista, então eu cortei por um período, conversei com o meu nutricionista, falei, ó, vou dar um tempo, porque eu quero fazer esse processo, porque eu vi que seria uma oportunidade não só de trabalhar a alimentação, mas de trabalhar quais eram os gatilhos que me faziam comer além do que eu precisava. Eu queria muito, além de resolver, de me encontrar em relação à intolerância, eu queria também entender por que eu comia tanto, porque todas as minhas questões emocionais eu descontava na comida. Então eu vi no processo de coach uma oportunidade não só de uma dieta, mas uma oportunidade de mudança de vida. Então eu comecei a fazer conta. A quantidade de suplementos que eu tomava, de produtos industrializados que eu usava, o nutricionista, e fiz esse cálculo todo e ficou coincidente o valor que eu pagaria pelo processo de coaching e o valor que eu já gastava com outras coisas. Aí eu cortei os outros consumos para conseguir colocar dentro do meu orçamento esse grande investimento que eu fiz na minha vida. Mas que eu fiquei preocupada no início, eu fiquei, porque a pessoa só come comida crua. O processo, para mim, ele foi gradativo, né? Juliana tem uma forma de trabalho que respeita muito a limitação de cada um, né? No meu caso foi. E o que eu achei assim mais fantástico é que eu achava que eu não podia muitas coisas e no decorrer eu vi que era tudo assim uma ilusão na minha cabeça, né? Isso foi muito legal. E eu procurava, o que eu procurei ficou pequeno diante de todos os resultados que eu consegui, né? A gente começou reduzindo a quantidade de refeições que eu fazia. Eu tinha muito medo de sentir fome. Era, assim, uma coisa muito complicada para mim, porque eu fazia café da manhã, lanche, almoço, 2 lanches à tarde e a janta. E aí a gente foi reduzindo um lanche, reduziu outro lanche, reduzindo porções. E aí, nesse processo, que também não foi uma coisa que foi imposta, mas sugerida, que a gente diminuísse a quantidade de alimentos processados, industrializados, diminuir a quantidade de alimentos cozidos e aumentar os crus. Né? E aí a gente entrou, porque é o que ela acredita, ela não me impôs, mas como eu topei o processo, eu falei, não, eu quero fazer tudo que você tem para me oferecer. Eu quero usar todo o conhecimento que você tem. Vamos lá. Então, a gente foi gradativamente reduzindo as refeições.
melhorando a qualidade delas, e eu fui descobrindo que eu não ia morrer de fome, que eu não ia ficar acabada, desidratada, sei lá, eu não ia morrer mesmo de fome. Eu tinha medo de morrer de fome e ficar sem comer e acabar minha força e eu ficar fraca. E aí eu entendi que as coisas não eram assim. E aí nesse processo também, além da lactose, que é uma coisa comprovada com exame e tudo, que eu tenho uma limitação do consumo, eu consegui começar a prestar atenção em mim e começar a ver exatamente como o meu corpo processa cada alimento e como o meu corpo pede por cada alimento. Isso é uma coisa assim, a gente não tem preço. O investimento que eu fiz se tornou pequeno diante disso, né? Um exemplo, a gente fez um período sem proteína animal, que também foi uma proposta que eu fiquei assim, eu achei que eu não ia dar conta, porque eu venho de hábitos alimentares que envolvem muita carne vermelha, comia muita carne vermelha, muito frango, mas o principal da minha alimentação era carne vermelha. E aí a gente ficou um período sem nenhuma proteína de origem animal, até o ovo eu tirei. E quando eu fui reinserindo, eu fui vendo como o meu corpo respondia a cada alimento. E assim, que bacana. Por exemplo, hoje eu não como mais, eu não me tornei vegana ainda, mas assim, eu entendi que o meu organismo, cada pessoa tem uma forma, né? Mas que o meu organismo, para mim, não é bom comer proteína animal à noite. Esse processo de digestão me rouba a qualidade de sono. Então, assim, descobrir isso, nossa, que sensacional. E eu descobri em relação a vários outros alimentos. Descobri um alimento que me dá azia, um alimento que já meu intestino fica preso, um que solta mais o intestino. Então, cada coisa que eu como hoje, eu já sei exatamente como o meu corpo vai responder a isso. E é sensacional, porque o meu objetivo inicial era simplesmente conseguir conviver com uma intolerância à lactose. O meu resultado final foi um autoconhecimento maravilhoso. Foi conseguir encontrar por que eu descontava na comida a minha demanda emocional e como fugir disso. É óbvio que eu não consigo o tempo inteiro, mas eu entendi também dentro desse processo que esse autoconhecimento é um caminho que ele é exercitado a cada dia. Todos os dias a gente tem que escolher por uma não é só uma alimentação saudável, mas é escolher por uma qualidade de vida. E todos os dias a gente tem que estar escolhendo ter um autocontrole que não envolve, o meu é com a alimentação, mas várias outras pessoas têm outro sentido, mas que a comida, acho que nunca vai deixar de ser para ninguém uma fonte de prazer, mas ela é para a gente nutrir o corpo, ela não nutre uma demanda emocional, ela não resolve um problema que a gente tem que resolver. E isso, todos os dias eu falo para mim, eu consigo fazer isso sempre? Não, lógico, escorrego e acho que eu vou escorregar sempre, mas é uma coisa muito mais consciente. Hoje, se eu escorrego, eu sei o que eu tenho que fazer nos próximos dias. Então, nos próximos dias, eu melhoro a alimentação para meio que me compensar em relação a isso. Mas eu tenho uma consciência na minha alimentação hoje, eu tenho consciência das respostas dos alimentos no meu corpo e da minha necessidade nutricional. E aí, assim, eu vou levando minha alimentação. Né? Eu tive uma qualidade, uma mudança de uma qualidade também de saúde. Eu era hipertensa nesse processo de melhora de alimentação, melhoria da alimentação, de exercício físico. Eu consegui, não foi nem reduzir, eu consegui zerar o meu remédio de pressão. Eu continuo fazendo o controle. Tenho uma pressão considerada normal, ideal hoje. E isso é também um outro benefício que eu recomendo para todo mundo. Gente, cuidar do corpo, cuidar de si e lembrar da gente, fazer escolhas por a gente, isso é muito bom. Hoje eu escolho aonde eu vou comer, eu escolho, sento num restaurante, eu pego um cardápio, eu escolho o que eu vou comer, eu escolho o restaurante que eu vou, de uma forma muito mais consciente,
do que eu fazia antes. Antes eu chegava numa comida no self-service, eu queria colocar um pouquinho de tudo que tinha. Hoje eu chego, olho o que tem e escolho como eu vou montar meu prato. E para mim, para minha vida, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer e que eu vou levar para sempre.